Bom, vamos começar fazendo uma oração e aí a gente vai falando aí do estudo propriamente dito, tá bom? Só para a gente pedir a Deus a direção do Espírito de Deus em tudo que a gente for falar e fazer aqui nessa noite. Paizinho, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, eu quero agradecer o Senhor por esse grupo que aqui está, Senhor, por essa oportunidade, por esse recurso que a gente tem de se reunir, ainda que online, para falarmos da Sua palavra, nos reunirmos em torno da Sua palavra, meditarmos na Sua palavra, refletirmos, ó Pai, na Sua palavra. Pai, diante disso eu quero pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite, Senhor, que o Seu Espírito abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para receber aquilo que nos é dado da Sua parte para as nossas vidas, ó Pai. Que a gente possa ouvir a Sua voz, que a gente possa ser encorajado por Ti, desafiado pelo Senhor, ó Pai, a andarmos na Sua presença, andarmos nos Seus caminhos, a vivermos aquilo que o Senhor pensou para nós antes da fundação do mundo, Senhor. Fala com cada vida aqui, particulariza a palavra, tudo o que será dito, Senhor, e que não fique só aqui, mas que a gente traga para o coração e leve para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso caminhar, e que a gente viva essa palavra para a glória do seu nome. Nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos já de antemão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, eu, quando comecei a preparar aqui o estudo e assistir os episódios, né, já fui até o fim da segunda temporada, é bem difícil separar aqui os episódios 5 e 6, porque a gente tem uma personagem muito importante dentro da série, que é a Maria Madalena, e ela tem um dos momentos mais importantes que ela vivencia na série, acontece nos episódios 5 e 6. E aí, como acontece nos dois episódios, são momentos que estão completamente interligados. Então, o que eu pensei em nós fazermos? A gente iniciar explorando aqui o episódio 5, aquilo que o episódio 5 nos apresenta e mergulhar ali na Bíblia, trazendo luz naquilo que nos chama mais atenção, mas pensando inicialmente em outro personagem. Quem? É Simão Zelote. E após falarmos sobre Simão Zelote, aí a gente traz Maria Madalena, que é um personagem bastante importante. Agora, a gente não vai conseguir fazer isso hoje, né? Até porque o link tem um tempo de duração, a gente precisaria de bastante tempo, às vezes até um encontro pessoalmente, onde a gente tem mais tempo para falar, para trocar ideias. Então, a proposta é a gente falar talvez mais sobre Simão Zelote hoje, e aí nos reunirmos numa outra ocasião online, e aí eu estava conversando com o Zela, o André, para já tentando encontrar datas aí para fazermos o estudo, e a gente já está pensando em algo daqui 15 dias. Se Deus permitir, tudo correr bem, no dia 7 de julho, que é também uma terça-feira, a gente fazer um novo estudo, e aí nessa oportunidade falarmos sobre Maria Madalena. Aí vamos tratar os episódios 5 e 6 nessa ocasião. Mas sem mais delongas, para a gente pensar aqui no quinto episódio, em Simão Zelote, como eu já coloquei, eu quero ler aqui com vocês o texto de Mateus 13, aquele que eu coloquei lá no grupo, eu antecipei. Mateus 13, os versos 44 a 46. Como eu já havia antecipado o texto, então eu já vou partir para a leitura aqui. O texto nos diz o seguinte: o reino de Deus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Agora, antes da gente falar do texto e falar de Simão Zelote, tem um parênteses aqui que eu queria abrir, porque a série, o quinto episódio, ele abre
falando bastante de Maria Madalena, né? Esse episódio investe bastante nela, o 5 e o 6, como eu falei. Mas logo depois de falar de Maria Madalena, ele vai lá em Jessé, que é o do tanque de Betesda, que nós falamos aí no nosso último estudo, e mostra Jessé, que foi curado no tanque de Betesda, sendo interrogado pelos fariseus, que repetem a mesma pergunta várias vezes e fazem ele repetir a resposta para ver se ele não entra em contradição. É uma investigação, né, que eles estão fazendo, como a gente falou. Eles abriram um inquérito ali contra Jesus para saber quem foi que curou esse homem, o que aconteceu aqui. E aí eles ficam perguntando o que exatamente ele lhe diz. E uma vez o Jessé responde para ele assim: disse para eu não pecar mais, porque a consequência do pecado é pior do que ficar aleijado. Eu queria abrir esse parênteses só para falar disso, porque isso não está na Bíblia, mas eu gostei demais dessa expressão. Eu gostei porque a gente dá muito valor a tudo. A gente toma cuidado para não acontecer um acidente, para não faltar nada, mas a gente não toma o mesmo cuidado para fugir do pecado. E essa frase ela é de uma profundidade muito grande, porque as consequências eternas do pecado, quando a gente para pensar nisso, são incomparavelmente mais devastadoras do que ficar aleijado, do que estar com uma limitação física. Então, eu só citei isso porque não queria deixar esse ponto da série passar em branco, porque é algo para a gente refletir a respeito. A seriedade que o pecado tem embutido em si e a necessidade, porque como isso é trazido por Jesus na série, isso não está exatamente essa frase na Bíblia, mas ela está implícita em todo o curso da Bíblia, que fala e trata as consequências do pecado, a gente refletir sobre isso. Porque o pecado realmente ele é danoso, ele é lesivo, e foi essa instrução que Jesus deu a ele: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Porque as consequências são muito piores, ou seja, o pior é perder toda a eternidade por conta do pecado, por conta de um prazer momentâneo. Mas agora sim, vamos correr aqui para Simão Zelote, que é de quem eu falei que nós iríamos falar. A série ela mostra ali o Simão, que ele mostra ele ainda Zelote, vivendo e observando uma série de coisas. Aí ele para observar a Maria Madalena ensinando Ramá a ler e escrever através da Torá. O que é a Torá, né? A Torá são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento da Bíblia, né? Do Antigo Testamento, que era o único que os judeus tinham naquele momento, era o Antigo Testamento. Então, é a lei de Moisés, são 5 livros escritos por Moisés. E aí Maria Madalena está ensinando Ramá a ler e escrever, e ela está fazendo isso através da Torá. E Simão Zelote está ali só observando o que está acontecendo dentro do grupo. Ele ainda não sabe exatamente quem é Jesus, mas ele está observando o grupo dos seguidores de Jesus ali e observa muito esse ensinamento de Maria Madalena a Ramá. Aí logo depois tem uma cena em que Jesus se encontra com João Batista, eles têm uma conversa, né? João Batista quase que pressiona Jesus ali na série, mas Jesus se mantém calmo porque João Batista quer ver as coisas acontecerem. Ele foi chamado para preparar o caminho, ele quer ver as coisas acontecerem. E aí Jesus acalma ele e fala assim, que tudo vai ser feito conforme a vontade do Pai. Até João Batista depois fala assim, puxa, eu fui rude contigo, Jesus, é porque eu estou ansioso, porque eu quero que você vá direto ao ponto, eu quero ver as coisas acontecerem. Ele admite isso ali na série, né? Mas, cena seguinte, a gente volta para Simão Zelote, porque aí tem um endemoniado. Esse homem que está endemoniado já havia estado com Simão Zelote, e aí ele chega ao acampamento dos discípulos gritando e assustando todo mundo. A pessoa que ficou mais assustada nesse momento foi Maria Madalena. Ainda que a gente não vá se estender falando muito dela, é muito importante isso, né? Porque ela ia ser atacada naquele momento. Ela já estava muito assustada e aquele homem estava possuído e ia atacar Maria Madalena. Lembremos que a gente já falou disso no nosso primeiro estudo,
Porque o primeiro episódio mostra uma Maria Madalena também possuída por demônios. Então, é o diabo voltando a ela para afrontá-la. E aí, nessa afronta, o endemoniado ia atacar Maria Madalena. É aí que entra Simão Zelote, porque Simão Zelote, ele sai de um lugar onde ninguém percebe e aparece para defender os discípulos, especialmente a Maria Madalena. E aí ele afasta o homem endemoniado e manda ele embora. Ele está com uma adaga na mão, que ele anda com essa adaga o tempo todo, como um bom zelote, mas no momento de descuido, o endemoniado ataca ele e começa a enforcá-lo. E aí, quando parecia que ele ia morrer sufocado, Jesus chega, aparece, expulsa o demônio, restaura o homem para a sua condição normal, esse homem que está endemoniado, e ao mesmo tempo salva Simão daquele momento que Simão ia morrer ali, Simão estava sendo sufocado. E os discípulos de João Batista assistem tudo isso, então Jesus, o Simão Zelote pergunta a Jesus o seguinte, a primeira coisa que ele faz, foi o Senhor, foi você quem curou o meu irmão? E aí Jesus confirma que foi ele sim. E aí Simão Zelote fala assim, então você é ele nem completa, o Messias, Jesus já admite, sim. Como ele fez com aquela mulher lá, a mulher samaritana, lá no poço, ele admitiu que ele era o Messias, algo que ele não estava fazendo abertamente, mas para Simão Zelote ele faz. Né? Ele faz algo diferente do que ele vem fazendo comumente. Né? E aí, Jesus ele dá ali algumas instruções, ele chama Simão para conversar, para dar uma volta com ele e sair para conversar, e aí ele pede que os discípulos coloquem ordem nas coisas ali, que deem comida, assistência médica, e aí ele fala para Ramá, ele se preocupa com a Maria Madalena e fala, Ramá, vai lá ver como que a Maria está. Né? E aí Simão sai para essa caminhada com Jesus e pergunta, mas Senhor, por que o meu irmão? Por que o meu irmão? E Jesus diz a ele, porque essa era a única forma de eu chamar a sua atenção. Jesus diz ainda assim, ô Simão, eu tenho tudo que eu preciso, mas eu queria você. Por quê? Pelas habilidades? Não, eu queria você. Jesus, inclusive, diz para ele que ninguém é chamado por conta das suas habilidades. Então, Jesus pega a adaga dele, né, mostra, você tem aí a sua arma? Tem. Aí Simão Zelote mostra a arma para ele, quem viu ali, quem teve a oportunidade de assistir o episódio, mostra, fala, posso pegar? Deixa eu ver, pega a arma, pega a adaga e joga fora. Joga aquela arma dele fora. E Simão Zelote só olha, joga dentro de um lago, de um rio que está ali do lado, né? E fala assim, eu tenho uma espada melhor e vou ensinar você a usar essa espada no tempo certo. Depois disso, Jesus volta ao acampamento, João Batista se despede dele, e aí o episódio conclui com Simão Zelote sendo recebido ali no grupo por eles. Né? Essa é a conclusão ali do episódio. Mas, antes da gente investir no texto, eu queria investir aqui em dizer quem era Simão Zelote. Quem era esse Simão Zelote? A gente já falou um pouquinho dos zelotes no último estudo, né? E a palavra zelote, ela deriva de uma expressão que está em aramaico, chamado canana, que é frequentemente traduzida por cananeu, né? E indica o fato dele ter essa expressão no nome, Simão Cananeu ou Simão o Zelote. Isso é uma indicação muito clara que, antes dele seguir Jesus, ele pertencia a um grupo político de resistência judaica. Aquele grupo do qual a gente falou um pouco no último estudo. Porque os zelotes, eles eram extremamente nacionalistas, radicais, que lutavam, se preparavam e lutavam para libertar Israel da dominação do Império Romano. Muitas vezes, eles usavam forças e táticas de guerrilha para isso. Então, eles eram um grupo de forte oposição ao Império Romano. E é muito legal que a série investe diversos momentos em mostrar como que eles se preparavam. Você tem ali mostrando como Simão Zelote se preparava e como eles investiam a vida deles nessa causa. Então, quando eles se tornavam adeptos dessa seita, a seita dos zelotes, eles
concordavam com tudo aquilo que acontecia ali, com todos os treinamentos, e a vida deles passava a ser investida única e exclusivamente nessa causa. Vale lembrar que no episódio 4, por exemplo, a gente vê Simão abandonando o irmão dele, Jessé. A gente viu isso, falou disso, e o irmão dele, limitado, já estava aleijado na situação que ele estava, e ele abandonou para se dedicar a uma rigorosa preparação que era imposta por esses zelotes, né? A qual eles eram submetidos, tudo por essa causa política. Então, é muito legal como a série traz isso, ela intensifica isso e nos dá uma noção bem clara e ampla de como foi a vida de Simão, como ele dedicou a vida dele a isso. E aí a gente começa a entrar no nosso texto. Ainda que a gente não tenha lido Simão Zelote, mas daqui a pouco eu vou explicar o que esse texto tem a ver com Simão Zelote. Porque no texto que nós lemos agora, de Mateus 13, 44 e 46, Jesus usa dois exemplos. Ele usa de um tesouro escondido e uma pérola preciosa. São dois exemplos de grande valor monetário. Pois até os dias atuais, isso tem um grande valor monetário, um grande valor financeiro, né? Um tesouro escondido numa pérola preciosa, isso pode trazer independência financeira, sossego, aposentadoria, privilégios. Então, o ser humano investe muito da vida dele para obter isso, a fim de gozar esses privilégios. Porque quem tem um tesouro, muito dinheiro de grande valor, uma pérola preciosa, ele pode adquirir uma tranquilidade maior, entre aspas ou sem aspas, ele pode adquirir a independência financeira. Está cheio de guru na internet falando de independência financeira. Então, tudo isso é facultado para quem tem um tesouro de grande valor monetário, como Jesus cita, né? Então, os seres humanos, quase que na totalidade, mas de forma geral, e no nosso tempo a gente tem visto muito isso, investem toda a sua vida para ter esse tipo de tesouro. E no exemplo dado por Jesus, o primeiro homem vendeu tudo pelo qual ele tinha suado a camisa até então para comprar esse tesouro, que valia mais do que o que ele tinha, né? Porque ele achou o tesouro num campo. Ele pensou, ele enterrou de novo o tesouro, falou, eu vou comprar esse campo. Porque eu compro esse campo, ninguém sabe desse tesouro, eu compro o campo, o cara vai me vender pelo valor do terreno e eu vou ficar com o tesouro para mim. E aí eu vou estar tranquilo para o resto da minha vida. Então ele pegou toda uma vida de investimento, tudo que ele tinha no trabalho, e a gente pensar, tudo que você construiu, não importa se você tem 10 mil na conta, 100 mil, 1 milhão, o quanto você tenha na sua conta, mas que você trabalhou toda a sua vida para ter o patrimônio que você tem hoje. Mas você sabe que se você vender isso, você vai comprar algo que tem um valor muito maior, que vai te trazer uma independência financeira. Foi isso que esse homem fez. Ele investiu toda a vida de trabalho dele para comprar esse campo. Vale a pena, né? Porque o campo, ele tem muito valor pelo conteúdo que ele tem ali, né? E se não fosse isso, seria só um pedaço de terra. Mas há um conteúdo de grande valor, então ele investe para conquistar isso e alegremente adquirir esse campo. É esse o exemplo que Jesus nos traz. A mesma lógica serve para a pérola preciosa. Se a gente parar para pensar, é o mesmo exemplo. É uma pérola de grande valor, que a pessoa teria condições de comprar ela por um valor abaixo, para ter essa pérola de grande valor e ter uma tranquilidade, talvez, para o resto da vida. Então, as pessoas investiram tudo o que elas tinham para adquirir esse campo com esse tesouro e essa pérola, né? Isso é apenas uma repetição. Tem um autor de um livro, ele se chama Michael Wilcock. Ele escreveu um livro chamado A Mensagem do Apocalipse. Eu estou lendo esse livro e ele fala nesse livro que os judeus utilizavam muito a repetição para ensinar. É o que Jesus está fazendo aqui. Esse recurso era largamente utilizado pelos judeus para poder ensinar as pessoas. Então, a repetição é amplamente utilizada. A gente vê isso várias vezes na Bíblia. Deus se serve da repetição o tempo todo
para nos ensinar. E é exatamente o que Jesus está fazendo aqui. O Deus encarnado está repetindo com elementos diferentes a mesma história de um homem que investiu toda a sua vida. Quando eu digo toda a sua vida, é tudo que ele trabalhou a vida inteira para adquirir, que ele suou a camisa, para adquirir algo de altíssimo valor monetário. Como eu já disse várias vezes, que daria privilégios, que daria tranquilidade e tudo mais. Mas o que ele diz que é mais relevante é que o reino de Deus é isso. Esse é o grande ponto que pega aqui. Quando alguém acha o reino de Deus, quando a essa pessoa é revelado o reino de Deus, ele abre mão de tudo que tem por esse reino. Esse é o grande significado. Jesus está traçando um paralelo. Olha, pense uma coisa. Você daria tudo que você conquistou até hoje para comprar um campo que você sabe que tem um tesouro lá dentro para você ter um grande valor na sua mão? O reino é isso aí. Isso aí é o reino de Deus. É isso que está falando essa parábola que nós lemos aqui. Então, quando uma pessoa tem uma real noção do que é o reino de Deus, ele abre mão de tudo para poder ter esse reino com ele. Aqui tem uma explicação que vale muito a pena a gente fazer, ela se faz necessária. Por quê? Porque em ambos os casos, o homem vende o que tem para comprar um campo. Mas é importante a gente citar que nem de longe Jesus está dando a entender ou está querendo dizer que é possível comprar o reino de Deus. Não é possível comprar o reino de Deus. O grande ensinamento que ele traz é que você abre mão de todos os seus tesouros, de tudo que você conquistou, para ter o reino de Deus. É que o reino de Deus tem um valor mais elevado do que tudo que você fez na vida até hoje, que você abre mão de tudo para ter o reino de Deus com você. Porque o reino de Deus tem um valor imenso, e aí o discípulo abre mão de tudo por ele. Nem o que tem o grande valor monetário vale o que é o reino. O reino é algo que, genuinamente, quando nós encontramos, abrimos mão de tudo que é necessário para tê-lo. Jesus usa só o dinheiro aqui como um exemplo, com muita sabedoria, porque o dinheiro é algo que está na vida de todo mundo, naquela época e na nossa época. Todo mundo se envolve com dinheiro, trabalha. A gente trabalha porque a gente precisa de dinheiro para pagar as nossas contas, para se manter. Então, Jesus, com muita sabedoria, traça um paralelo para trazer para nós o valor que tem o reino de Deus, o valor que é a revelação do Messias chegar para fazer como ele fez com Simão Zelote. Sim, eu sou o Messias. Ele escolhe se revelar àquele homem, de sabermos que ele, o Criador de todas as coisas, quer estar conosco. Nada tem mais valor do que o reino de Deus. Absolutamente nada. Aí eu quero ler aquele outro texto que eu coloquei lá no grupo, que é Mateus 10, dos versos 37 a 39. Mateus 10, 37 a 39, nos diz o seguinte: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. O que Jesus ensina aqui nesse texto que nós acabamos de ler, porque ele é um texto impactante. Ele diz assim: se você ama mais o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, o seu cônjuge, qualquer coisa mais do que a mim, você não é digno de mim. Então ele é um texto muito impactante. Fala, caramba, ele traz um impacto para nós. Mas ele não está nem de longe dizendo que a gente não deve amar a nossa família. Jesus não está falando isso. Jesus não está falando que a gente não deva amar a nossa vida, que a gente não deva cuidar da nossa vida, zelar pela nossa vida, que foi ele que nos deu, inclusive. Mas o que ele está ensinando é que o amor a ele esteja acima de tudo isso. Esse é o ensinamento desse segundo texto que nós acabamos de ler. Por quê? Porque ele, Jesus Cristo,
o Deus encarnado, ele é o valor supremo. Eu trago esse texto por quê? Porque para algumas pessoas, o dinheiro usado como exemplo na primeira parábola, no primeiro texto que nós lemos, ele não é o que mais pega para algumas pessoas. Tem gente que dá menor valor para o dinheiro, mas às vezes ele dá um grande valor para a família, para os filhos, para o cônjuge, para os pais, para uma mãe. E a gente não abre mão disso nem por Deus. Tem gente que o dinheiro pega, mas tem gente que não é o dinheiro. Tem outros valores que são mais importantes do que o dinheiro e ficam talvez até acima de Deus. Às vezes, para outros, a própria vida tem um valor tão grande que ele não abre mão da vida nem por Deus. Aí fala, Anderson, mas você acabou de falar que Deus nos deu a vida, mas Jesus falou assim que quem perder a sua vida, acha-la. Pois é, quem abrir mão da sua própria vida por ele e se colocar debaixo dele e se submeter a ele, a Cristo, isso é perder a vida. É nos perder nos braços dele. É nos perder nele. Abrir mão da própria vida por ele. Não é dar cabo da própria vida, mas é renunciar a si mesmo. Aí é onde ele diz, quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não é digno de mim, que é o que ele coloca no texto. Então, quem não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. É negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Isso é perder a sua vida, mas é perder a sua vida pela causa dele, para seguir a ele, né? Porque nada tem mais valor do que o reino. O reino e a comunhão com Deus é o valor absoluto para aquele que já entendeu que Deus é o Criador e que nós pecamos e caímos e que ele encarnou em Jesus Cristo para dar a sua vida por nós. Não há maior valor do que esse. Aquele que já compreendeu isso não tem cônjuge, pai, mãe, filho, dinheiro, carreira, emprego, time de futebol, Copa do Mundo, o que quer que seja que tenha mais valor do que Cristo Jesus. Nada supera esse valor. Agora, talvez você esteja se perguntando, e aqui a gente já começa a caminhar para o fim. Passou já meia hora que nós já estamos aqui, 35 minutos que nós estamos conectados aqui. Talvez você se pergunte, Anderson, mas você leu uns negócios aqui que não falou de Simão Zelote. O que isso tem a ver com Simão Zelote? É que tem um elemento, tem algo que acontece ali na série que tem tudo a ver com esses textos aqui. Que é o quê? É a adaga. A adaga. Quando nós vemos Simão Zelote caminhando com Jesus, eles saem e vão fazendo a caminhada, e eu citei aqui que em dado momento Jesus perguntou para Simão Zelote, Simão Zelote está todo animado, estou com o Messias na cabeça de Simão Zelote. O Messias é aquele que vai se levantar contra Roma, ou seja, ele vai se aliar aos zelotes e vai se levantar contra Roma, e eu fui o primeiro a ser chamado. E ele pediu para ver minha adaga, ele já quer conhecer a minha arma. Pô, ele já pediu a minha arma, já quer conhecer. Simão Zelote já se animou. Aí Jesus pega a adaga dele, olha, uau! Acho que ele dá até um assovio, se eu não estou errado. Fala, que arma bonita. Aí pega a adaga e joga fora. Anderson, mas como assim a adaga? Porque a adaga jogada fora, ela simboliza isso que a gente leu nas parábolas. Para Simão, que dedicou toda a vida dele por uma causa, a adaga significava toda a vida dele. A adaga era o objeto que simbolizava tudo pelo qual ele dedicou a vida dele. A adaga era aquele objeto que ele usaria para, na cabeça dele, se levantar contra Roma. A minha vida foi dedicada para aprender a usar essa adaga. A minha vida, todo o treinamento que eu fiz,
E ele cuidava daquela adaga, se a gente observar bem na série, ele cuidava daquela adaga com muito carinho. Em outros momentos, em episódios anteriores, a gente vê o zelo de Simão com aquela adaga. Então a adaga era o grande tesouro dele. Aquele tesouro que ele tinha, pelo qual ele dedicou a vida dele, onde ele colocou toda a energia dele, estava simbolizado na adaga. A adaga simboliza a vida de Simão. Tanto que ele pergunta para Jesus, quando Jesus joga a adaga dele fora, mas se o senhor joga a minha adaga fora, por que precisa de alguém como eu? Essa é uma pergunta que ele faz ali na série. Observem que ele só se enxergava como pessoa, ele só se enxergava como zelote. Como que poderia oferecer algo a alguém através daquilo pelo qual ele dedicou toda a vida dele. Ele não tinha outra ótica sobre si. A ótica dele tanto que ele vira, ele reconhece Jesus o Messias, Jesus se revela a ele como Messias, e ele aceita essa revelação, ele se submete, ele reconhece, absorve aquilo, e aí ele fala, mas eu dediquei toda a minha vida por essa adaga. Se o senhor me chamou, o senhor jogou minha adaga fora, eu não tenho mais nada para te oferecer. Porque aquele era o símbolo de toda a vida dele. Então, Jesus explica que ele não está ali pelas qualidades dele. Porque Jesus já tinha tudo que ele precisava. Ele falou isso para Simão. Ele diz isso ali na série. Eu citei isso anteriormente. Mas ele queria Simão. E é muito interessante que quando Jesus joga a adaga de Simão fora, Simão não corre para ir buscar a adaga. Simão não vai para dentro da água buscar aquilo que simbolizava todo o esforço dele. Ele simplesmente, ele não entendeu no primeiro momento, e Jesus diz a ele, eu tenho uma arma melhor, e eu vou ensinar você a usar no tempo certo. Aí ele, tudo bem. E aí eles vão embora dali, e aquela adaga fica no rio. É até interessante que tem um romano, e aquele, agora eu esqueci o nome dele, Áticos, eu acho, Áticos, né? Ele tá seguindo Simão. E ele fica intrigado com aquela cena, mas a primeira coisa que ele faz ele entra no rio e vai pegar a adaga do Simão. E ele olha para aquela adaga, olha a distância assim para o lado que Simão e Jesus saíram caminhando. É como se o olhar dele dissesse assim, o que deu nesse cara? Que o homem jogou a adaga dele, tudo que ele tinha na vida era essa adaga. O homem joga a adaga dele fora. E ele não vai atrás buscar a adaga. Ele simplesmente abandona essa adaga. Essa é a mensagem aqui hoje. E aí ele vem até nós para dizer, ele vem até você para te dizer, eu quero você. Eu não quero a sua adaga. Eu não quero as suas habilidades. Eu quero você. Eu quero seu coração. Eu quero a sua vida. Eu quero ser teu amigo, eu quero me relacionar com você. Eu quero você. Você está disposto a abrir mão? E aí é onde a parábola tem tudo a ver. Por quê? Porque as pessoas abriram mão por um tesouro. E Jesus disse que o reino de Deus é isso. É aquilo que a pessoa abre mão de tudo pelo qual ela dedicou a vida para ter esse tesouro. Então ele fala assim, eu quero você. Você está disposto a abrir mão da sua adaga por mim? Você está disposto a abrir mão do seu tesouro, daquilo que você tem, de todos os seus tesouros por mim? Essa é a pergunta que filha. Ou melhor, não é nem você está disposto a jogar fora a adaga, você está disposto a me dar a sua adaga para eu jogar fora? Essa é a pergunta que ele nos faz nessa noite. Porque a gente é muito belo que Simão entrega a adaga para ele joga fora, o grande valor que Simão tinha. Ele fala, não é isso que eu quero te dar outro valor. Eu tenho uma arma melhor, né? Se ele assim quiser jogar fora algo pelo qual você investiu toda a sua vida, eu não estou dizendo que necessariamente ele vai fazer, mas se ele quiser fazer, jogar fora, para começar tudo de novo, você está disposto? Assim como Simão investiu a vida dele por algo e abriu mão, tá bom, Senhor, eu vou aprender, eu quero aprender a usar essa arma então que o Senhor tem. Eu estou disposto a te seguir mesmo sem a minha adaga. Isso é se submeter a ele de forma total e absoluta. Isso, tem uma palavra grega que explica isso muito bem, isso é metanoia. A psicologia, a psicanálise,
usa muito a palavra metanoia também. Metanoia significa uma mudança profunda e radical na mentalidade, no caráter ou na visão de mundo de uma pessoa. Isso é o significado da palavra metanoia. Mais do que mudar de ideia, é uma transformação que altera completamente a forma como alguém enxerga a vida e, consequentemente, altera o seu comportamento. E aí, por que eu renunciaria àquilo que custou toda uma vida de dedicação? É o que Simão fez. É o que Jesus propõe nessa parábola que nós lemos, nessa primeira parábola. É onde ele fala, olha, o reino de Deus é como alguém que vendeu um tesouro, tudo que ele tinha, ele vendeu para ter esse tesouro. É o reino de Deus. É o que Simão fez com a adaga. É quando a gente entende isso, aí fica muito claro que nem pai, nem mãe, nem filho, nem carreira, nada, que foi o que nós lemos no segundo texto, tem mais valor do que o reino. Esse é o grande significado que a vida de Simão Zelote nos traz, por causa dessa adaga, porque ela tem essa representatividade. Vocês lembram do que a gente falou de Tameion no último, que é o quartinho da bagunça, a sala de depósito, nós falamos no último estudo, né? Aquele local onde nós guardamos uma série de coisas as quais nós nem precisamos. Pois é no Tameion que às vezes a gente deixa as nossas adagas, que a gente não precisa mais, mas a gente insiste em guardar para quem sabe ferir alguém um dia, né? Eu estou fazendo um trocadilho aqui, mas às vezes a gente guarda adagas, a gente guarda mágoas no coração, a gente guarda coisas que a gente não precisa e às vezes acaba ferindo alguém um dia. Então Jesus quer entrar lá no Tameion, na sala de depósito, no quartinho da bagunça. Quem teve a oportunidade de ouvir isso, mas está gravado, pode voltar lá também se quiser ouvir novamente. Deus quer entrar lá no seu quartinho da bagunça, aquele lugar que a gente na casa não quer mostrar para ninguém. O quê? Para pegar aquela sua adaga que você não precisa mais. Jesus quer a sua adaga. Ela é o que você dedicou toda a sua vida. Talvez seja isso, talvez não, mas Ele quer que você esteja disposto a abrir mão de qualquer coisa. A questão é que às vezes aquilo pelo qual se dedicou a sua vida não seja errado ou mais si mesmo. A questão é só, se você está disposto a abrir mão, como Simão fez, daquilo pelo qual você dedicou toda a sua vida, se ele assim quiser, você está disposto a fazer isso? Sabe por que isso vale a pena? Porque o reino de Deus, como nós lemos na parábola, é mais valioso do que um campo com um tesouro que pode dar a você aposentadoria, independência financeira. O reino de Deus tem mais valor do que isso. Tem mais do que uma formação acadêmica, uma carreira. Qualquer coisa que eu possa citar aqui. Qualquer coisa que eu possa citar aqui. O reino de Deus tem muito mais valor do que isso. Abraão entendeu isso. Em Gênesis 12, Deus faz um chamado completo a Abraão. Ele não deixa escapatória para Abraão. Ele vira para Abraão e fala assim, Abraão, sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Naquele contexto, sair, quando ele chama Abraão para sair do meio da parentela, isso está em Gênesis 12, 1, 2 e 3, os versos. Se você quiser ler depois, é o chamado de Abraão. Isso tem tudo a ver com a gente. Tudo a ver com a gente, porque é dessa forma que ele nos chama. Quando ele chama Abraão, ele vivia dentro de um clã em que o pai dele era chefe desse clã. Então, quando você vivia dentro do clã, você estava garantido. Você também podia ter problemas, né? Se o chefe do clã arrumasse problema com outro clã, você estava encrencado junto, porque todos viviam juntos, era um clã. Você não tinha individualidade, pensamento fora do clã, mas você tinha segurança, você tinha garantia. Quando Deus chama e fala assim, sai da parentela e da casa do teu pai, abra mão de todas as suas garantias, renuncia a tudo, Abraão, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele nem mostrou, ele vai mostrar. E Abraão, Senhor? E Abraão vai. É essa renúncia que ele espera de nós.
É essa renúncia que Simão Zelote faz. É essa renúncia que os discípulos que a gente vai vendo na série ali fazem. É essa renúncia que ele espera dos discípulos em 2026, aqueles que querem ser discípulos dele. Porque não mudou. Os discípulos que ele chamou lá no ano 30, 31, 32, ele não mudou a forma dele pensar. 2000 anos depois, ele está chamando da mesma forma, ele está esperando a mesma renúncia. Então permita que ele entre no quartinho da sua bagunça, no seu tameion, e mostre a ele tudo que tem lá. Ajuda ele a derramar, espalhar tudo, botar para fora do tameion, do quartinho da bagunça. Aí ele vai definir o que você precisa, o que não precisa, o que ele quer, o que ele não quer. Mas o mais importante é que se ele esvaziar tudo e não deixar nada lá dentro, fala, eu quero tudo isso. Sabe o que é mais especial? É que ele quer você. Ele quer você. Como ele falou para Simão o Zelote, Simão, eu tenho tudo que eu preciso. Não precisava de nada, mas sabe por que eu vim aqui? Porque eu quero você. Quando Simão pergunta, por que o meu irmão? Porque era a forma de eu te chamar a atenção, porque eu quero você. Eu quero você. Eu quero você. Você está disposto a abrir? Simão estava. A pergunta que eu fecho aqui, já fiz ela várias vezes, mas é a pergunta que eu quero que você vá dormir com ela hoje, que você leve para a sua cama, que você leve para a sua semana, que você leve para a sua vida. Você está disposto a abrir mão? Eu digo a você, posso afirmar que vale a pena. E posso afirmar uma outra coisa, que é o que ele mesmo disse aqui nos textos que nós lemos. Tudo, absolutamente tudo, tem o seu valor diminuído diante dele. Diante da preciosa salvação, preciosa comunhão, preciosa amizade que ele possa oferecer a nós. É maravilhoso andar junto com esse Jesus, que só quer isso de nós. O resto, todas as seguranças, ele nos oferece. Amém? Eu vou fazer uma oração para a gente encerrar, a gente vai ter um tempinho, se alguém de repente quiser comentar algo ou tirar alguma dúvida, a gente o faz logo após a oração, tá bom? Papai, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero te agradecer por esse grupo que está aqui reunido nessa noite, gelada, fria, mas todos optaram por se reunir para ouvir a sua palavra, Senhor. Eu quero te agradecer por essa palavra que o Senhor trouxe para nós hoje. E quero pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor fale com cada um de perto, que essa palavra continue reverberando e dê os frutos para o qual o Senhor a preparou, Senhor. Que a gente aprenda a renunciar, ó Pai, a se submeter, a vivermos nesse estado de metanoia, de mudança completa de mente, e termos a nossa vida completamente influenciada pela sua vida, pelos seus valores, pelos seus preceitos. Faz isso com as nossas vidas, ó Pai. Ministra cada um aqui de forma particular, que cada um possa levar isso para dentro do coração. Cada um, Pai, sabe, na sua particularidade, aquilo do que necessita ou precisa abrir mão. E se não sabe, revela, Senhor. Revela a mim, revela a cada um que aqui está, Senhor. Aquilo do qual nós precisamos abrir mão para vivermos uma vida plena contigo e desfrutarmos do reino, para desfrutarmos, abrirmos mão de qualquer coisa para ter o reino, para ter o Senhor conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos quis, porque o Senhor abriu mão de sua glória para morrer por nós, para nos salvar, para nos chamar, porque o Senhor nos quis. Ah, Senhor, não tem como explicar esse grande valor, Senhor. Que a gente tenha consciência, dá-nos essa consciência, Senhor, para que a gente viva de acordo com essa verdade eterna. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse grupo, muito obrigado por essa palavra. Eu te agradeço no nome que é acima de todo nome, no nome que é o nome que tem todo o valor do mundo e do universo, que é o nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém.